Olá, meus irmãos, nós queremos continuar a nossa aula falando sobre Deus e o seu povo, uma relação de amor, justiça e ensino. O ponto que eu destaco agora é que os caminhos de Deus são para serem conhecidos e seguidos. O salmista, como vimos, ele não desejava conhecer os caminhos do Senhor apenas intelectualmente, para quem sabe destilar arrogantemente durante um, entre aspas aqui, edificante debate, seu amplo e profundo conhecimento das Escrituras e, ao mesmo tempo, demonstrar como tem domínio intelectual do modo de Deus nos conduzir. Pelo contrário, ele desejava conhecer para seguir com integridade as suas veredas. Voltamos ao Salmo 25:4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Portanto, devemos buscar e suplicar pelo ensino de Deus. Salmo 119:12. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. No mesmo Salmo, verso 26, eu te expus os meus caminhos e tu me valeste, ensina-me os teus decretos. Do mesmo modo, você pode ver no Salmo 119, versos 64, 66, 68, 73, 108, 124, 135 e também o Salmo 143, 10. Davi estava firmado na promessa de Deus que diz, Salmo 32, 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Provérbios 4:11, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Deus, então, meus irmãos, ele nos ensina não para nos tornar presunçosos, supostamente donos da verdade, mas ele nos ensina para que, com um senso de total dependência dele, procuremos, por graça, cumprir a sua vontade. Deuteronômio 4:1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Eu já usei desse texto e de outros versículos em Deuteronômio 4 para mostrar a responsabilidade daquele que ensina, que ele tem que ser fiel ao que Deus nos dá, a palavra que Deus prescreve. E agora apresento de um outro lado, uma outra perspectiva, que nós devemos cumprir o que Deus nos ensinou. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes. O fato, meus irmãos, é que Deus conhece os nossos caminhos. Nós nada sabemos, quando muito conseguimos ter uma visão do hoje, do agora. E é muito curioso quando você, por exemplo, participa de uma reunião mais ou menos tensa, não importa agora, e quando você analisa depois, você fica pensando depois da reunião, o que você poderia ter dito, ou o que você disse que não deveria ter dito, que você deveria ter encarado aquela posição ou aquela pergunta de forma mais grave ou menos grave. Talvez você tenha se precipitado ou tenha se omitido. Ou seja, o que nós vivemos naquele momento, nós nem sequer temos a compreensão ampla dele, e não quer dizer que posteriormente também nós consigamos alcançar o que foi tratado, as motivações, os propósitos. Nós somos limitados. Agora Deus conhece os nossos caminhos. No Salmo 139:3 lemos: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Deus nos conhece perfeitamente. Ele sabe tudo a nosso respeito. Do que ainda não aconteceu, Ele sabe.
Por isso, seguir o caminho de Deus nos faz desviar de caminhos perigosos e perniciosos. Salmo 17, 4, escreve o salmista: quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Ou seja, de andar nesses caminhos. No Salmo 139, vimos que esquadrinhas o meu andar. Aqui o salmista diz: tenho me guardado dos caminhos, ou seja, deste andar dos violentos. O caminho de Deus para nós, isso é essencial para a educação cristã, ter esta compreensão desde a mais tenra idade, é que o caminho de Deus para nós é preventivo. No Salmo 119, 9, o salmista pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta vem na sequência: observando segundo a tua palavra. Nós guardamos bem o nosso caminho. Guardar no sentido de preservá-lo. Seguindo, observando a palavra de Deus. No Salmo 119, verso 101, de todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. O mesmo Salmo 119, verso 104, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, eu consigo discernimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. É bom comparar o Salmo 119 e 104, que é este que eu citei, com o verso 128 do mesmo Salmo. Pelos teus preceitos, por meio dos teus preceitos, eu consigo entendimento ou discernimento. Por isso eu detesto o caminho da falsidade. Seguir o caminho de Deus é a única maneira de viver com sabedoria. A nossa humanidade se desenvolve e se aperfeiçoa na obediência a Deus. Nós nos tornamos mais humanos. E nos tornar mais humanos, ao contrário do que por vezes parece, não é nos tornar mais pecaminosos, mais condescendentes com o pecado. Não, não é isso. É nos tornar mais próximos de Deus, dentro do propósito de Deus para a nossa humanidade. Então, quando nós conhecemos mais a palavra de Deus, temos uma maior visão da grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, de nossa limitação, de nossa pecaminosidade. Isso, sem dúvida, desperta em nós um senso de misericórdia, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo: sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste também é misericordioso. Nós oramos perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, misericórdia não significa simplesmente cumplicidade com o pecado, mas uma tentativa de entender o nosso próximo e ajudá-lo a se restaurar, de se corrigir diante de Deus. E sabemos que nos corrigir diante de Deus é pela misericórdia de Deus, porque Ele que nos capacita a isso. Então, a nossa humanidade se desenvolve e se aperfeiçoa não em condescendência com o pecado. É isso que eu estou querendo dizer, mas em obediência a Deus. E o que é a obediência? A obediência é a fé manifestada. A nossa fé se manifesta em obediência. A fé é a obediência oculta. Então a nossa fé, ela nutre-se de um espírito de obediência. E ela se revela, ela se manifesta em nossa obediência concreta e prática. O meditar na palavra é o prelúdio à obediência sincera. No Salmo 119 e 115 lemos: meditarei nos teus preceitos ou estatutos, e às tuas veredas terei respeito. Reparem, meditar nos preceitos, e esse meditar faz com que nós tenhamos respeito para com as veredas ou para com os caminhos de Deus. Se Deus de fato é o nosso Rei, se Deus de fato é o nosso Mestre, se Deus de fato é o nosso Pastor, devemos meditar na palavra, orar pedindo a Deus discernimento e aplicar a sua palavra
às múltiplas situações e contextos de nossa vida. Um outro aspecto que eu destaco ainda é que a palavra de Deus, ela alegra o coração. A palavra de Deus, em sua amplitude, traz alegria. Mesmo em meio à correção, à disciplina de Deus, no seu cômputo geral, no seu propósito, do que ela alcança em nós, ela traz alegria. No Salmo 19:8 lemos: os preceitos ou estatutos do Senhor são retos. Retos aqui tem um sentido de justos, íntegros, corretos, e alegram o coração. A palavra de Deus traz verdadeira e duradoura alegria, porque fala ao nosso coração, que é o nosso ser vital e essencial. Essa alegria não é mero sentimento. Antes, envolve um conhecimento de quem é o nosso Deus. Deste modo, sabemos e experimentamos de seu cuidado preservador, fortalecendo-nos, perdoando e redimindo. Então, esta alegria não é meramente circunstancial. Antes, permanece, porque nos dá uma dimensão correta de nossa existência, educando o nosso coração. Então nós vamos aprendendo a confiar em Deus, a descansar em Deus. E o resultado desta confiança subjetivada, ou seja, internalizada, é uma alegria em Deus, fruto de um repouso seguro. Em contrapartida, a alegria que o mundo busca é, em geral, sem Deus. É uma alegria barulhenta, circunstancial e de uma durabilidade mínima. E, ao mesmo tempo, ela tende a vir acompanhada de um sentimento de culpa muito maior, de uma tristeza muito maior, porque nós nos enveredamos por caminhos cada vez mais nocivos à restauração de nossa comunhão com Deus e de uma verdadeira alegria. Por isso, nunca experimentarão nessa busca insana a verdadeira alegria, né? Então, os homens mundanos nunca experimentarão isso. A verdadeira alegria passa longe, visto que essa alegria jamais poderá reinar na ausência de Deus. Então, buscar alegria fora de Deus é buscar no vazio, é buscar conteúdo onde não há. O Salmo 16:11 diz: na tua presença há plenitude de alegria. Então, esse símile de verdadeira alegria que o mundo busca poderá ser trágico por causa de sua aparente durabilidade, frágil consistência e costumeiramente irresponsabilidade. A irresponsabilidade, ela acena para nós como uma doce alegria. Fazer algo irresponsável. Às vezes nós mesmos lembramos de algum ato meio enlouquecido ou atrevido da juventude, e fala, naquele tempo a gente era meio louco, e a irresponsabilidade própria da juventude. Esses dias eu estava pensando numa coisa curiosa. Determinados percursos eu faço há muito tempo, na mesma estrada, ou às vezes eu vou por uma estrada que há tempo que eu não ando, mas eu andei muito por ela. Eu fiz umas contas mais ou menos assim: olha, essa estrada era pior do que é hoje, ela não era duplicada, hoje é. Ela é melhor sinalizada. Os carros de hoje são muito melhores do que a de 20 anos, né? Melhores, com mais recursos, melhor tecnologia. Eu continuo gostando de dirigir muito, dirijo com prazer, faço com prazer esse percurso, mas não consigo fazer o mesmo tempo de antes.
Eu não sei se eu estou me fazendo entender. A estrada é melhor, tenho prazer no percurso, eu faço com alegria, e o carro é mais potente, com mais recursos tecnológicos, mas eu não consigo fazer a viagem com o mesmo percurso, com o mesmo tempo de antes. O tempo de antes sempre era menor. E aí vem a sensação da irresponsabilidade da juventude. Talvez eu cometesse alguns excessos, né? Não estou dizendo que eu não cometa hoje, mas digamos que talvez você não cometa mais tantos como antes. E se você fala isso, você fala com um misto de alegria e saudade, que é um sentimento, ou são sentimentos equivocados, errados. É isso que eu estou querendo dizer dessa símile de verdadeira alegria, que se configura para nós algumas vezes como algo irresponsável, e esse irresponsável que é alegre. No entanto, a nossa alegria deve estar em Cristo. Pela palavra, aprendemos nos alegrar em Deus, na sua contínua e abençoadora presença. É deste modo que o salmista expressa: alegrar-me-ei, melhor dizendo, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Salmo 9:2. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Deus é o motivo de nossa alegria e louvor. No Salmo 5:11, regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Reparem, regozijo próprio daqueles que confiam no Senhor, que folguem de júbilo para sempre. Por quê? Porque Deus nos defende. Nós amamos o Senhor e podemos repousar nele. Eu li o Salmo 5:11, mas vocês podem comparar com o Salmo 30, verso 2, 31, verso 7, 32, verso 11, 33, verso 21, 35, verso 27 e etc. Calvino escreveu com muita sensibilidade: os prazeres deste mundo se desvanecem como sonhos. Davi, pois, testifica que a verdadeira e sólida alegria, na qual as mentes dos homens podem repousar, jamais será encontrada em alguma outra parte, senão em Deus. Portanto, ninguém mais, além dos fiéis, que vivem contentes só com a graça divina, podem viver real e perfeitamente felizes. Ou seja, a nossa alegria está em Deus. Em outro lugar, o reformador escreve: se a alegria que os homens experimentam e nutrem é sem Deus, o resultado dessa alegria, por fim, será destruição, e sua hilariedade se converterá em ranger de dentes. Cristo, porém, se introduz no Monte Sião com o seu evangelho a encher o mundo com genuína alegria e felicidade eterna. Bom, deixa eu fazer uma pequena digressão para contar algo da minha experiência, que os mais jovens vão achar isso muito estranho. Mas aqueles que tiverem mais de 50, ou como eu, já quase 70, talvez tenham vivenciado isso. O cenário da economia, ainda que não isoladamente, muda tanto que há uns 40 anos houve fatos que eram comuns, que hoje nós nem podemos imaginar isso. E talvez seja alguns de vocês que vão ouvir e falar: nossa, era assim, eu não imaginava, etc. Ou ouvi falar do meu pai, do meu avô. Então, eu creio que os jovens ignoram que neste período, digamos, há uns 40 anos, a compra de linhas de telefone era difícil de se conseguir. Além de caras, aguardavam-se meses para ter a sua linha instalada. Por isso, quem podia comprava linhas e alugava como forma de investimento.
Muitas pessoas fizeram muitos investimentos assim, linha comercial, linha, eu acho que era, não sei se chamava empresarial, não sei se era esse o nome que usava, que eram mais caras. Então, nesse período também, conseguir um cartão de crédito era difícil. Eram exigidos documentos e rendas a fim de contabilizar determinada pontuação. Eu mesmo cansei de preencher formulários no início dos anos 80 e nunca consegui. Vinha aquela resposta. Mas primeiro vinha um formulário, uma espécie de um encarte da revista Veja. Eu era assinante, isso em 80, 81. E você preenchia, né, aqueles formulários quadradinhos, né, letra de imprensa, um trabalho, preencher aquilo ali, você dobrava aquele encarte e o selo já era pago pela empresa, né, no cartão. Tá? E você colocava no correio, demorava algumas semanas, no meu caso vinha depois, olha, lamentamos muito, mas você não conseguiu preencher o número de pontos para ter um cartão. E um cartão básico, né, que hoje eles vêm de graça para você, as pessoas ficam empurrando esse cartão, como da Mastercard, né? Na época era chamado Credit Card. Esse era o mais simples, né, me parece. Eu não consegui durante mais de 5 anos. Essa questão de pontuação, eu fui entender depois, é que você não tinha um salário condizente, não tinha, no meu caso, carteira de trabalho, não é? Pastor, uma declaração da igreja não tinha grande valor. Então eu sei que eu não conseguia. E mais, olha só, obter um cartão de lojas, né? Havia lojas, algumas grandes no Brasil, que já não estão aqui mais, a Mesbla, né? Consegui um cartão da Mesbla, que é uma grande loja de departamento, e a minha predileta, que era a loja Cias, era uma grande satisfação, que ele conferia até um determinado status por ter sido aceito, né? Então você, é como se você tivesse um cartão hoje, Carrefour, Casa Bahia, né? Marisa, não sei se a Marisa tem cartão, mas essas lojas pernambucanas, como tem um cartão desse, ele conferisse um certo status. Bom, hoje os bancos oferecem cartões sem você pedir. Tem cartões que a gente recebe, e hoje diminuiu um pouco isso, porque houve processos, não sei se algumas leis, mas você recebia cartões pré-aprovados, com limites altos, bastaria apenas você desbloquear. Então, as lojas associadas com determinadas bandeiras de cartão fazem seu cartão a partir de documentos pessoais, sem que você peça. Um dia eu fui pagar uma prestação, não, fui buscar um produto, exatamente, eu comprei um produto numa loja, e esse produto, ao invés de vir pelo correio, ou simplesmente da minha casa, eu ganharia um prazo, chegaria mais rápido e não cobraria frete, se eu fosse na loja buscar. Eu fui na loja buscar, e alguém do lado me perguntou meu CPF, que é a Xerox, alguma coisa, eu pensei que o RG, eu envolvido com aquele produto lá que eu estava pegando, pensei que precisasse ficar aquilo ali registrado, né? Nada. Passaram-se alguns dias, eu recebi um cartão de crédito da loja, associado à loja, a bandeira do cartão naquela loja, e minha dedução foi ali que pegaram meu documento. Bom, então hoje mudou muito. Agora, pense bem nisso. Quando um cartão desse chegava, antigamente, era muita alegria. Quando eu recebi um cartão da Cias, puxa, eu fiquei alegre. Cartão da loja Cias. Fiquei muito alegre e usei bastante esse cartão por motivos que não veio o caso agora. E não era de compra não, era uma questão que tinha na época de troca de cheque, mas isso é uma outra história. Agora, pense que alegria maior poderíamos ter do que saber de que somos aceitos por Deus, perdoados, declarados justos em Cristo Jesus. Deus nos defende em todas as batalhas. A mais séria e decisiva foi vencida na cruz, quando Cristo derrotou o poder de Satanás, do mundo e da carne, e nos declarou definitivamente como propriedade sua, e ele nos comunica isto. Nós pertencemos a Deus,
Somos a sua igreja, somos o seu povo santo, a sua noiva e a menina de seus olhos. Ele nos defende amparado em seus próprios méritos redentores. Reparem, que alegria é essa? Alegria indizível, que ultrapassa as alegrias que podemos ter no mundo, e eu já nem estou falando necessariamente de algo pecaminoso, mas as alegrias que temos, né? Como receber o nosso cartão, como ter a nossa conta aprovada, quando nós podemos quitar nosso imposto de renda, a alegria que temos em nossa família, de podermos estar juntos, podermos viajar, ter manutenção da nossa vida diária. Ou seja, estou dizendo que essas alegrias não têm que ser pecaminosas, não, são coisas boas. Mas eu estou jogando para uma outra dimensão, porque é dessa outra dimensão que o Senhor nos fala, de que nós somos perdoados em Cristo. E quando falamos nisso, nós estamos nos referindo à doutrina da justificação. A justificação é o fundamento judicial ou forense da santificação. Na justificação, pressupomos uma relação entre duas partes, considerando o seu direito. Nessa doutrina, temos a regulamentação das relações entre as partes. Há uma diferença na nossa condição legal. Na justificação, Deus declara ao homem culpado que já não há mais culpa em nós. Nós somos totalmente perdoados. Aqui, de fato, passamos a ter vida, mudamos da situação de um condenado que aguardava tristemente a terrível sentença condenatória para a condição de filho de Deus, na expectativa da sua majestosa herança. Observem Romanos 8, de 14 a 18. É importante enfatizar que na justificação, como escreve o Charles Roger, Deus não declara que o ímpio é santo. Ele declara que, não obstante sua pecaminosidade e indignidade pessoal, ele é aceito como justo com base no que Cristo fez por ele. Ou seja, nós somos salvos, somos declarados justos na justiça de Cristo. Portanto, comentou Calvino, quando Deus nos justifica pela intercessão de Cristo, ele nos absolve não pela prova de justiça pessoal, mas pela imputação de justiça, de sorte que somos tidos por justos em Cristo, nós que inerentemente não somos. Então, aí nós temos a fonte de nossa alegria. Nós que já estávamos condenados, agora somos livres. Educação cristã envolve uma perspectiva correta de que não há mais condenação para nós, porque Cristo levou sobre si a culpa de nossos pecados. Na justificação, Deus, como Senhor e Rei, nos declara justos, perdoando todos os nossos pecados, porque eles foram pagos por Cristo. Por isso, não há condenação para nós. Nós então estamos em paz com Deus, resultante da justiça de Cristo imputada a nós. Vejam Romanos 5, 1, Romanos 8, verso 1, depois do verso 31 a 33. Justificados, pois, pela graça, mediante a fé, nós estamos em paz com Deus. Deste modo, o Pai decretou nos justificar por meio dos méritos de Cristo, os quais são aplicados a nós, em nossos corações, por obra do Espírito Santo. Então, o Senhor, no legítimo uso de seus direitos e prerrogativas, mudou o nosso status de condenados para declarados justos.
Somente por meio da palavra de Deus, que fala ao nosso coração, podemos ter essa consciência e certeza. E esta é a nossa grande alegria. Não há mais condenação para nós. O Senhor que morreu, ressuscitou. E com Ele nós somos declarados justos. Então, devemos observar que os preceitos de Deus, a despeito de terem sido quebrados por nós, foram cumpridos por Cristo em nosso lugar. Os méritos de Cristo são nos comunicados gratuitamente e nós recebemos a justiça pela fé. Já não há mais condenação para nós. Quando caminhamos conforme os ensinamentos de Deus, mesmo passando por várias provações, muitas delas decorrentes de nossa fidelidade a Deus, podemos nos alegrar na certeza de que os preceitos do Senhor são retos. Por isso mesmo, alegra o nosso coração confiante na sua promessa. Nós nos alegramos em Deus. Podemos ainda não ver o cumprimento da sua promessa, mas nós cremos na palavra de Deus. Já vivenciamos, sem dúvida, o cumprimento de muitas e muitas promessas. E agora nós continuamos aguardando o desenvolvimento do propósito de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, próximo de sua morte, para estar juntamente com Cristo, ele diz: eu sei em quem tenho crido, eu tenho vivenciado isso, eu tenho experimentado, eu conheço o meu Deus. O J. Packer diz que aqueles que vivem em busca de alegria nunca a acham, mas aqueles que buscam a santidade pela graça de Cristo descobrem que a alegria do Espírito vem espontaneamente. A alegria do Espírito vem espontaneamente. Isso não significa que nós não devemos buscar a alegria, mas a alegria está em Deus. A alegria está na palavra de Deus. A alegria está em nossa restauração à comunhão com Deus. O Deus que tira de sobre nós a culpa do pecado e nos restaura a sua comunhão. Eu tenho ainda um tempinho, mas eu não quero entrar no próximo assunto, que é um tópico que eu quero gastar um tempo maior, ou pelo menos enfatizá-lo bem, é o fato de que Deus, Ele mesmo, nos aconselha. Até agora vimos a palavra, como essa palavra é preventiva, é abençoadora, como Deus se revela de forma que nós possamos conhecer, que é preciso que desejemos conhecer esta palavra, que esta palavra deve ser praticada, e esta palavra alegra o nosso coração. Sobre o aconselhamento, como Deus nos aconselha, eu quero tratar na próxima aula. Que Deus nos abençoe e nos encha desta alegria de saber que pertencemos ao Senhor, o Senhor da glória, que é o nosso Pai, que por meio de seu Filho restabeleceu a nossa comunhão e agora estamos em paz com Ele. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Até logo.